Bom dia a todos, então, mais uma vez, né? O pessoal aí que está na banca da Cida ali, que está aqui também trabalhando, que está em casa tomando um café gostoso. A irmã Hilda sempre costuma mostrar aí o copinho de café dela, né? Então, que a gente possa ter esse café com justiça, que é justamente, né, o desejo que a gente tem de aprender um pouquinho mais da nossa palavra. Então, só começando aqui, Hebreus capítulo 4, o que está acontecendo aqui, gente? Se vocês entenderem, né, aquela frase que a gente costuma brincar, quando você está cansado de descansar, o que você faz? Daí eu descanso. Mas a verdade é essa, que às vezes a gente tem dificuldade de encontrar descanso para as nossas vidas. E hoje, o autor de Hebreus vai fazer com que a gente reflita sobre isso. Então ele vai mostrar para a gente essa questão da transição do descanso físico, né? Aquele que foi permitido para Israel, para o descanso espiritual e eterno em Cristo. Pode ser um pouquinho complexo o texto, eu também tive dificuldade na primeira leitura para entender, né? A primeira leitura que eu falo, né? Foi esses dias para a gente poder começar a caminhar aqui, mas depois as coisas foram clareando melhor e eu espero que eu possa passar para você essa informação e que você entenda também, né? Então o que acontece? Na verdade, esse capítulo é um manual sobre a vigilância da fé e sobre a eficácia da palavra. Então, do versículo 1 até o 11, né, que aí leram a irmã Martina e a irmã Elaine, um pouquinho antes, né, até o 11. Então, o que acontece? O autor aqui de Hebreus, ele faz umas ligações, né, ele faz, digamos assim, uns malabarismos para poder fazer a vinculação daquilo que tinha no Antigo Testamento e daquilo que agora é com Jesus. E sempre demonstrando essa questão de superioridade de Jesus. Por quê? Porque vamos pensar o seguinte, olha, pensa só, vamos aqui imaginar, o Paulo, ele está lá na correria dele, tentando fazer ali o evangelismo e fazendo, né, as cartas para as igrejas e tal. Nós não sabemos quem escreveu o Hebreus. Então, o que acontece é o seguinte, você sabe aquela história de que o livro quando você publica ele, né, como eu estou desejoso de fazer aí, tenho orado e pedido para Deus para fazer as primeiras 30 devocionais e lançar um livro, a gente meio que perde o controle e ele segue o barco, né? E aí coisas que a gente nem imagina, ele vai atingir pessoas que a gente nunca viu. E essa é a intenção possivelmente aqui de Hebreus. Por quê? Porque além de ter toda a dedicação que Paulo teve, né, que é aquela questão da vida dele ali dedicada, gastando e se desgastando e se fazendo gastar pelo evangelho em prol da causa de Cristo, aqui nós vemos também um autor que é um exímio defensor da causa de Cristo. Então pense sobre esse aspecto quando for ler Hebreus. Nós estamos vendo várias situações, então nesse caso aqui, ele vai falar, né, com relação ao descanso, que a promessa de entrar no descanso de Deus, ela ainda está de pé, mas muitos ficaram pelo caminho por falta de fé. Então tenha primeiro essa premissa aqui para você entender, né, que nós estamos caminhando para esse descanso. Na verdade, nós vamos falar de 3 descansos, tá? Pensa comigo aqui o que esse texto está falando. A primeira questão é o descanso da criação, o repouso de Deus no 7º dia, né, no sábado, né, que Deus pegou, viu que tudo era muito bom, maravilhoso e descansou. No 6º dia ali, se você vê em Gênesis, ali capítulo 1 inteiro, né, você vai ver Deus criando e tal, e é interessante. Depois, no 6º dia, finaliza ali Gênesis 1, depois começa Deus e o descanso ali no 7º dia. Então, esse é o primeiro descanso. Depois nós temos o descanso de Canaã, a terra prometida que Josué deu ao povo, mas que ainda não era o descanso definitivo. Essa terra prometida, Canaã, começa lá com Moisés no Êxodo, depois finaliza ali com José, o bastão é passado para ele, e nos primeiros capítulos de Josué, ali depois, né, do Pentateuco, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, daí vem Josué, aí ele começa a colocar essa questão do povo chegando na terra prometida, imaginando que o descanso era aquele, mas aquele não era o descanso definitivo, porque o descanso do evangelho, que é esse descanso sabático, eu vou explicar por que sabático, ele permanece para o povo de Deus e é alcançado somente através da fé em Cristo. Então o alerta aqui para nós é prático, a gente não basta a gente ouvir a mensagem, a gente precisa ter fé para ter valor essa mensagem e a gente poder descansar em Deus mesmo com todas as dificuldades. É basicamente isso. Então, ele faz essa ligação, como eu estou falando para vocês, né? Parece meio truncado e tal, mas é o seguinte, veja só.
O descanso lá de Canaã falhou ou não falhou? Ele coloca aqui a menção, quando a gente leu aqui, por exemplo, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. A irmã Martina que leu isso, né, no versículo 4 ali, ele está fazendo uma remissão lá em Salmo 95. Justamente porque Deus tinha aquela situação que o povo estava fazendo o quê? Eles estavam no descanso deles, estavam na terra prometida física, mas eles não entenderam a mensagem que era para ser obediente, para caminhar junto com Deus, para ter um relacionamento próximo. Então isso vieram muitas dores, ainda muitas consequências dessa dificuldade de descansar no Senhor. Então o que acontece? Se isso fosse certamente, né, permanente, fosse definitivo o descanso de Josué, que ele está falando, ao entrar na terra de Canaã, Deus não teria falado sério. Então depois ali em Salmo, né, Salmo 95, 11, você pode ver que é a mesma situação que está falando, jamais entrarão no meu descanso, e também agora nós estamos falando desse descanso. Então se o êxodo lá de Moisés, né, teve a condução do povo pelo deserto, depois Josué, né, a entrada na terra prometida Canaã, isso que acontece é que eles na verdade não tiveram com Moisés o descanso pela incredulidade deles, tanto é que aquela geração, você sabe, ela morreu no deserto, poucos foram os que se safaram, né? Josué, e aí tem mais o outro também. Então o que acontece é que Josué e esqueço o nome, que lembra Abel, né? Caim, não é Caim, é um outro nome que lembra cão, mas é um nome bonito, que eu queria até dar nome para o meu filho, mas acabou esquecendo. De qualquer maneira, sigamos aqui em frente, mas eram dois que se salvaram ali, que é Josué e mais um. Então, o povo de Josué, ele entrou na terra física, mas ele não alcançou o descanso da alma, pois eles... Oi? Oi? Não, é o outro, minha irmã, eu não consigo lembrar aqui, mas não tem problema, depois a gente vai lembrando e vai conversando. Então é o seguinte, o povo de Josué, ele entrou... Caleb, é isso mesmo, Caleb significa cão, e eu estava só com essa palavra na mente. Obrigado aqui, meu irmão. Então é isso aí, vamos aprendendo, porque a gente aqui, como é que eu falo? Todo mundo quer o bem de todo mundo, né? E a gente vai tentando aprender um pouquinho para ficar melhorzinho. Então vamos seguindo à frente aqui, mas de qualquer maneira o que acontece? O povo de Josué, ele entrou na terra física, mas ele não conseguiu o descanso para a alma deles, eles continuaram pecando. Então Jesus aqui, o texto quer dizer que Jesus é o novo Josué, é a forma, digamos assim, que o Senhor é salvação e que nós podemos descansar nele. Então esses três níveis que nós temos, né, o descanso lá de Gênesis, aquele que está lá em Gênesis, lá no início, versículo 4 e tal, é o padrão, aqui no versículo 4 de Hebreus 4 que nós estamos falando, é o padrão. Deus descansou no sétimo dia após a criação. Não é porque Deus estava cansado, gente, eu quero que vocês entendam isso. Então é essa o fio da meada também para a gente pegar. Deus não se cansa, não é verdade? Mas ele descansou porque a obra dele estava concluída e perfeita. O que ele ia ter? Ele ia ter toda a criação, ia ter o homem para conversar, para dialogar, né? Depois teve Eva também. Então aquela família era a coisa mais perfeita do mundo. E o que aconteceu? Aí teve a queda e toda aquela dificuldade. Aí veio então no versículo 8 aqui de Hebreus 4, nós vamos ler, porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Então, o povo Israel entendeu que o descanso era geográfico, ter uma terra. E o autor de Hebreus está querendo alertar que isso não foi um definitivo, isso foi apenas uma sombra, um relance, assim, digamos, né? Uma figura incompleta. E que o descanso que vem do reino dos céus, que é o descanso sabático, esse é o que permanece, é o descanso da graça. Onde a gente para de tentar buscar salvar, né, a salvação pelas nossas obras, fazendo um esforço, sendo legalista, sendo extremista, aquela coisa toda, e a gente simplesmente descansa na obra de Jesus Cristo que já está finalizada, está consumado. Essa palavra carrega um peso que vocês não têm ideia. E para a gente entender essa questão do descanso sabático, né, o que acontece? É uma narrativa única, esse descanso sabático de Deus, ele vai desde o Gênesis até o Apocalipse, porque nessas vinculações aqui que nós temos, Deus mostra o descanso inicial nosso, que era com Jesus, que era com Deus, que era com o Espírito Santo, e depois essa queda que aconteceu nessa história, e o fim dela que ainda não aconteceu, que está para vir no Apocalipse. Então, desde o início na Bíblia até o 66º livro, né, a gente vai entender que Deus busca essa reconciliação e nos dá esse descanso, mas ele já está disponível para a gente em Jesus. Tanto é que se você analisar Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2,
Todos os dias da criação do Senhor ali, ele escreve assim, ó, eu fiz questão de confirmar isso para passar para vocês. Passaram-se a tarde e a manhã. Desde o primeiro dia até o sexto dia da criação, cada dia que Deus criava alguma coisa, passaram-se a tarde e a manhã. Quando chega o sétimo dia, o descanso sabático, essa frase não aparece mais. O descanso para Deus não era um dia, um período de 24 horas para Deus, como eu estou fazendo aqui, recuperar o fôlego, mas era o estado de harmonia eterna, da criação concluída, perfeita. O pecado, ele interrompeu esse usufruto humano desse descanso, mas o dia de Deus permanece em aberto para nós. Então, veja só, olha só que interessante, o descanso que Deus nos dá, que não é por cansaço, é que Ele não se cansa, mas Ele dá esse descanso para a gente de uma forma graciosa, de uma forma misericordiosa, e descansar nele é a nossa grande sabedoria. Mas como que nós vamos ter esse descanso eterno? Através de Jesus. Então, na lei de Moisés, se nós pensarmos aqui como o autor de Hebreus fala, esse sábado, né, ele servia para lembrar o homem de que ele não é uma máquina de produção e que o sustento deve vir de Deus, sim. Então, nesse sentido, a pessoa, digamos assim, ela entendia, né, que tinha que descansar uma vez por semana, porque senão as forças dela estavam complicadas. E de fato é assim na nossa vida, no trabalho, porque tem gente que trabalha de sol a sol e fica esgotado, né? Então a gente tem essa necessidade, até por uma questão de necessidade humana, digamos assim. Mas aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 9, nós estamos vendo aqui que ele não se refere ao cumprimento desse sábado legalista, desse descanso, né, legal, desse descanso da lei, então, dos fariseus ou do judaísmo, mas a participação no descanso eterno de Deus, justamente porque não se passou dia e noite, ou tarde e manhã, digamos assim, quando Deus fala, quando ele descansou. E ele não descansou porque estava cansado, ele descansou porque a obra dele maravilhosa estava concluída. Então isso era o ápice da criação dele, e você faz parte disso, né? Então Deus criou os céus e a terra, e o homem e a mulher, e viu que isso tudo era muito bom. Então, nesse sentido, o sábado semanal, ele apontava para o descanso de Canaã, sim. Mas o descanso de Canaã apontava para o descanso em Cristo. E o descanso em Cristo aponta para o descanso eterno na glória. Por isso que nós temos devemos ter pelo menos, né, pela fé, essa tranquilidade quando situações difíceis chegam, inclusive quando a morte chega também. Então a obra consumada de Jesus tá pago, não precisa mais trabalhar nesse sentido de você querer fazer as coisas para chegar até Deus. Por quê? Porque já está consumado. Aqui o descanso eterno, ele se baseia numa obra perfeita. Então, no Gênesis, Deus descansou, vamos resumir aqui, porque a criação estava pronta. A criação estava perfeita. E na redenção, quando, né, a gente aceita Jesus e quando chegar a glória dele, nós descansamos porque a nossa salvação já está, Zé fini, ou em italiano, como falo, é finito. Está consumado, it's finished. Então, em João 19:30, a gente pode ver essa passagem de Jesus falando, está consumado. Ele estava reabrindo a porta do descanso desse sétimo dia de Gênesis. Então, nós paramos de realizar obras mortas para tentar merecer o amor de Deus, que está lá em Hebreus 4:10, como ele vai falar, justamente para viver na segurança de uma obra redentora e vivificante. Agora, isso implica, descanso, então não preciso mais trabalhar? Não, é justamente essa visão que você tem, que nós precisamos estar entendendo que nós não estamos cumprindo uma obrigação para ganhar ponto com Deus. A gente está no direito de entrar nesse descanso agora mesmo. Então, quando isso acontece, o que acontece? Quando isso acontece, a gente para de lutar contra pecado, contra a ansiedade que nós temos do futuro, as preocupações. Por quê? Porque Jesus é todo esse consolo para a gente. Então, olha só que interessante, né? Se você, por exemplo, vamos pensar o seguinte, você está devendo uma fortuna para o banco, você tem que trabalhar dia e noite para fazer hora extra, pagar e juros, o que acontece? Só cresce, o seu salário cresce, mas bem pouquinho. Você dorme, mas você não descansa, você acorda pensando na dívida e você tem toda aquela dificuldade. Era mais ou menos assim, como se o sábado da lei fosse um descanso bancário, lá um feriado bancário, que o pessoal deu, mas daí passou, não, chegou o final de semana, então vamos lá descansar e vamos correr atrás. Aí na segunda-feira chega o dia do vencimento da dívida. Então era um alívio temporário. Jesus é alguém, como se fosse alguém muito rico, ele é superior a tudo, ele tem lá muito mais dinheiro que o próprio, sei lá, que a gente possa imaginar o cara mais rico do mundo aqui.
Ele dá o comprovante dizendo assim, eu paguei, está pago, não se preocupe mais, descanse em mim. Vai trabalhar, trabalhe agora, mas trabalhe com prazer, fazendo o que você gosta, sentindo perto de mim, vamos caminhar junto. Então, nesse sentido, é o que a gente precisa entender, que você não precisa mais trabalhar para pagar a Deus, você agora trabalha para Deus porque você está em paz, você está descansado. Isso é a melhor coisa do mundo, é o descanso, é a sua consciência limpa, é você viver livre, tranquilo. Então, olha só que interessante essa questão do descanso, que tem a ver com várias situações. Eu tentei trazer exemplo para a gente ficar bem, né, entendido em relação a isso. Espero que você tenha gostado, né, nesse sentido, porque eu achei que era o ponto mais interessante que nós poderíamos conversar aqui hoje. De qualquer maneira, é o seguinte: você viveu 40 anos, está morando na rua, está sofrendo no sol, nas intempéries, a roupa puída, aquela coisa toda. Teu sonho é ter uma casa própria. E depois disso, quando você entende, né? Aqui no caso, Josué foi o corretor dos imóveis, vamos dizer assim, né? Mas o que acontece? Jesus te dá de mão beijada essa casa para você ter acesso a toda ela e viver com Ele ali, com liberdade, como se dono fosse disso. Então é isso que nós precisamos entender, que Deus, né, o descanso em Deus, ele não é um lugar para onde você vai, mas é uma pessoa com quem você se relaciona. Josué deu esse endereço, sim, era Canaã, beleza, mas só Jesus dá esse sono tranquilo, dá essa paz. Tanto é que ele fala, né, na passagem lá, quando ele fala, João 14,17, fala assim, deixo com vocês a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá, e assim por diante. Então, nesse sentido, não tenho medo, né? A gente precisa compreender essa questão do descanso. Então, agora eu acho que ficou um pouco mais claro para você, meu irmão, espero que você tenha entendido, e ele sempre vai lutar, depois continuando aqui na nossa caminhada, que Jesus é o grande sumo sacerdote. Então, veja só, Jesus é rei, e Jesus é sumo sacerdote também. Havia uma época em que rei era diferente de sumo sacerdote, né? Que tinha divisões ali de funções. Jesus é isso, tudo em uma só pessoa. Então, você continua entendendo que Jesus se compadece das nossas fraquezas, tem o poder sobre tudo como rei, mas como sumo sacerdote, ele sim, essa ligação com Deus, com o Pai, porque ele foi humano, ele também sofreu, mas ele viveu sem pecado. Então, com o trono da graça que Jesus reina como Deus e como Rei, nós não precisamos ter medo. A gente precisa se aproximar com confiança, com fé, para receber a misericórdia e a graça no momento da necessidade. Então, nesse sentido, a oração é o exercício da gente entrar nesse descanso, de termos fé, de entendermos que Deus nos dá a possibilidade desse descanso, e descanso eterno, e que a vida, a partir de então, nosso trabalho, ele se torna mais prazeroso, a nossa conversa diária, ela se torna mais feliz, e a gente consegue compreender que mesmo nas dificuldades, né? Saindo daqui do amém, eu vou ter lá a minha luta, outro tipo de luta mais difícil ainda, né? Que eu imagino, porque hoje eu tenho 2 ou 3 compromissos bem pesados, e eu sei que Deus vai estar à frente com isso. Então é o seguinte, não é um ócio forçado, não, pelo contrário. Quando você entende esse descanso em Deus, aí sim que você começa a entender que está tudo perfeito, está tudo acabado, e que com Jesus nós podemos ter um relacionamento íntegro, um relacionamento pleno, e viver alegre e contente, né? E as pessoas até olham e ficam assim, nossa gente, o rapaz está contente, que beleza, será que ele está indo para o batente? Então você pode dizer que realmente você vai para o trabalho, mas você vai ser feliz sim, você vai viver de uma forma satisfeita, plena e realizada. Então, basicamente é isso que nós queríamos conversar hoje, Hebreus 4, né?